Você lembra daquele jogo do Super Nintendo e Mega Drive baseado nos eventos da famosa história em quadrinhos da DC, A Morte e o Retorno do Superman? O jogo permitia aos jogadores controlar o Homem de Aço, além de outros personagens que aparecem ao longo do arco. A jogabilidade combinava o estilo de jogo conhecido como beat'em up ou briga de rua, com sequências de ação de rolagem lateral. A história é dividida em fases que representam momentos-chave do enredo dos quadrinhos, como a luta épica contra o vilão Apocalipse e o subsequente retorno do Superman. O visual do game era inspirado nos quadrinhos da época, com gráficos coloridos e animações fluidas. Embora não seja considerado um dos mais inovadores do seu tempo, o jogo se destaca por ser uma adaptação interessante de uma das histórias mais marcantes dos quadrinhos para os videogames, oferecendo aos fãs do herói uma experiência divertida e imersiva. No vídeo de hoje vamos relembrar como era jogar com Superman no Super Nintendo e Mega Drive. Krypto, take me home. O Superman foi criado pelo roteirista Jerry Siegel e pelo desenhista Joe Shuster. A sua primeira aparição foi em 1938 na revista Action Comics número 1. Um bebê alienígena é enviado pelos seus pais em uma nave para a Terra, enquanto seu planeta natal Krypton é destruído. Na Terra, o bebê é encontrado pelos fazendeiros, o casal Jonathan e Martha Kent, que não podiam ter filhos e adotam e criam o pequeno bebê, dando a ele o nome terráqueo de Clark Kent, que graças aos raios do sol amarelo da Terra vai desenvolvendo poderes. Quando adulto, Clark Kent vai viver sua vida na cidade de Metrópolis, onde consegue um emprego de repórter no jornal Planeta Diário e também é onde conhece o grande amor da sua vida, Lois Lane. If anything happens, tell Clark that I love him. He knows. But I'll tell him. Com tantos poderes, logo Clark começa sua investida, salvando o povo de Metrópolis dos mais variados perigos, vestindo o uniforme azul com capa vermelha, tornando-se o Superman, que logo estaria salvando pessoas por todo o planeta. Ao longo de mais de 80 anos de existência, milhares são as histórias publicadas do personagem, mas de todas elas, existe uma que na época foi notícia no mundo todo, a morte do Superman, que posteriormente ficaria conhecida como A Morte e o Retorno do Superman. Lançada em 1992, um rumor vazou antes mesmo da publicação, o que fez a HQ ter cobertura total pela mídia mundial. Era um evento chocante. A DC Comics iria matar o seu principal personagem. Então, o editor Mike Carlin ficou à frente da publicação. Foi criado até um novo vilão que pudesse bater de frente com o Homem de Aço. E inspirados pela frase Apocalipse para o Superman, que estava sempre nos murais das reuniões da equipe durante a produção, batizaram o novo vilão de Apocalipse. Foi então que o enorme sucesso das HQs inspiraram a Sunsoft e a Blizzard Entertainment a produzirem um jogo de videogame baseado naquelas histórias. E em 1994 foi lançado para o Super Nintendo The Dead and the Return of Superman, A Morte e o Retorno do Superman, jogo que chegou um ano depois para o Mega Drive. E o game resolveu surfar na onda do momento, que eram os beat'em ups. E é claro que iniciamos o jogo com a icônica frase: "Isso parece um trabalho para o Superman!" Cerco dos Underworlders são frutos de experiências fracassadas de clonagem genética nos laboratórios Cadmus, seres que foram forçados a viver escondidos nos esgotos de Metrópolis, e os movimentos do Superman são ótimos. Um botão de soco, outro para pulo e outro ativa a visão de calor. Apertamos pulo 2 vezes e aí podemos controlar o voo usando o direcional.
podendo acessar itens escondidos com o emblema do Superman em cor azul, recupera parte da nossa barra de vida. O emblema na cor original nos dá um especial extra e, além disso, temos o ícone que nos dá uma vida extra. O Homem de Aço pode pegar grandes objetos deixados pelo cenário, podendo lançar esses objetos contra os inimigos. Pode também usar agarrões, lançando para longe os inimigos com a sua super força, ou então planando agarrado com eles e depois jogando-os ao chão, e até mesmo pode jogá-los contra as paredes verticalmente, podendo quebrar objetos pelo cenário. Esse movimento de soco combinado com o voo também é muito útil. E ainda temos o especial, onde o Superman voa rapidamente para cima e depois desce com tudo esmurrando o chão. O primeiro chefe do jogo é o líder dos Underworlders, Clawster. E somente após derrotá-lo é que começa de fato o enredo da morte do Superman. Um ser de origem desconhecida chega a Metrópolis, destruindo todas as coisas em seu caminho, e nem mesmo a Liga da Justiça pôde pará-lo. O apocalipse está aqui, e só o Superman pode nos salvar agora. Apocalipse em Metrópolis. Agora os inimigos são vários punks típicos dos briga de rua. No entanto, pelo menos deveriam ter acrescentado que os caras andavam com soco inglês de kryptonita ou algo parecido. Logo encontramos o Apocalipse pela primeira vez, porém ao derrotá-lo, vamos para uma segunda parte. Chegamos então ao confronto final com o Apocalipse. Os dois personagens acabam nocauteados. Para salvar a cidade, o Superman deu tudo e até mais. Deu sua própria vida. O mundo sempre lembrará deste dia como o dia em que seu maior herói caiu. Quem nos defenderá agora? Eu não contavam com minha astúcia. Desculpa a brincadeira em um momento tão sério. Relatos de ter visto o Superman correm por toda a cidade. Alguns acreditam ter visto um Superman que é metade máquina. Outros dizem ter visto um Superman, porém alguma coisa de diferente em seu uniforme. Ainda há pessoas que acreditam que viram um adolescente de aço. E finalmente recebemos relatos de testemunhas oculares que viram um homem literalmente feito de aço. Quem é o verdadeiro Superman? Em cada fase vamos controlando essas versões diferentes do Superman que vemos nos quadrinhos. Já falaremos do Super Cyborg. Ele culpa o Superman pela morte de sua esposa, pois quando era humano, seu nome Hank Henshaw era um membro da tripulação da LexCorp do ônibus espacial Excalibur. Ele e outros 3 membros da tripulação, entre eles também a sua esposa, foram expostos à radiação cósmica e como resultado o corpo humano de Hank Henshaw foi destruído, porém a sua mente sobrevive e ele consegue transferir sua mente para os computadores da LexCorp, onde passou a manipular a tecnologia, construindo um corpo cibernético com porções orgânicas geneticamente idênticas ao Superman e se apresentou ao mundo como o Superman renascido. Assalto no Cadmus. E nessa fase já temos outro ponto muito positivo no game. A jogabilidade muda para shoot'em up ou atirar e andar, mas provavelmente você deve conhecer esse estilo de jogo simplesmente por jogo de navinha. O botão de soco aqui serve para atirar. Terminando essa parte da fase, a jogabilidade volta a beat'em up e o Super Cyborg tem basicamente as mesmas habilidades do Superman. O seu sprite é o mesmo, só mudando as partes metálicas e ao invés da visão de calor, ele dispara com o canhão equipado em seu braço e no seu especial, ele utiliza uma espécie de bomba e surge o chefe da fase. Essa máquina que provavelmente protege o laboratório de invasores, o Super Cyborg rouba o corpo do Apocalipse que estava sendo utilizado em pesquisas no Cadmus e ele lança seu corpo no espaço. E com esse feito, a Casa Branca endossa o Super Cyborg com o título de verdadeiro Superman, o último filho de Krypton. Aqui controlamos o Erradicador.
A princípio, o Erradicador era apenas um sistema robótico para preservar a cultura de Krypton. Após a destruição do planeta, o sistema foi recuperado anos mais tarde e foi entregue ao Superman, que o armazenou em sua Fortaleza da Solidão. Quando o Superman foi morto, esse sistema tentou transferir sua mente para o cadáver do Homem de Aço, mas encontrou resistência. Então criou um corpo para si, absorvendo parte da matéria do corpo do Superman. Porém, o corpo possuía algumas imperfeições, como não conseguir enxergar na forte claridade, não conseguir absorver a luz do sol diretamente pelas suas células, além de estar desmemoriado, esquecendo que era um sistema robótico, acreditando ser mesmo o Superman e se auto-intitulando para a imprensa como o último filho de Krypton. Ele criou para si um traje, incluindo um visor, para fazê-lo enxergar perante a luz, e o traje absorvia os raios solares e transferia e catalisava a energia para o seu corpo. No entanto, não media a sua força quando combatia criminosos, como certa vez onde quebrou todos os ossos da mão de um ladrão. Vemos que o seu sprite e movimentos são diferentes. O especial é essa explosão de raios de energia em suas mãos e no lugar da visão de calor, ele dispara raios dessa energia. O chefe dessa fase é o Aço. Uma enorme estação espacial aparece sobre a cidade de Cust City e a destrói completamente. O Erradicador diz que irá investigar o que causou a destruição daquela cidade. É a cidade natal do Lanterna Verde Hal Jordan, emboscada em Cust City. Voltamos à jogabilidade de navinha, e esse cenário pós-apocalíptico ao fundo é demais. Observem como as nuvens vermelhas se movimentam ao fundo. Este é o chamado efeito Parallax. Voltamos ao modo briga de rua. Podemos ver até esqueletos humanos pelo chão, pertencentes aos habitantes mortos da cidade. Me admira esses detalhes não terem sido censurados no Super Nintendo, onde vários jogos ficaram conhecidos pela política de censura da Nintendo. E chegamos ao chefe da fase, que é o Super Cyborg. O responsável pela destruição de Cust City é o vilão alienígena Mongo. Ele já conquistou vários planetas e sempre jura vingança nas poucas vezes em que é derrotado pelo Superman. Dessa forma, o Super Cyborg atrai o Erradicador para aquele local, onde longe dos olhos dos cidadãos de Metrópolis tenta assassiná-lo, a criança de Metrópolis. Agora jogamos com o Superboy. Que não é a versão adolescente do Clark Kent, mas sim um clone produzido pelo Projeto Cadmus. Após a morte do Superman, o projeto é restabelecido em segredo. O DNA de Lex Luthor é parcialmente usado para estabilizar o DNA kryptoniano. O resultado é o Superboy, e que no futuro receberia o nome de Connor Kent. É o mais ágil do jogo, porém tem os ataques que geram menos dano. E olha só que visual mais maneiro, capa vermelha? Que nada, aqui é jaqueta de couro preta e óculos escuros. Mais anos 80 que isso, impossível. Estamos no cenário caótico de Cust City, encaramos novamente o Super Cyborg. As habilidades especiais do Superboy incluem essa rajada de energia no lugar da visão de calor, e como especial, o Garoto de Aço gera uma explosão utilizando a mesma energia. O Super Cyborg aprisiona o Garoto de Aço na Fortaleza da Solidão. Um coração fraco vibra de volta à vida. E retornamos à fase, com o Superboy escapando e fugindo da sua prisão, retornando ao modo jogo de navinha. Um quinto herói apareceu para reivindicar ser o verdadeiro Superman. E eis que surge o Superman em seu uniforme preto fantástico! Quando
Quando o Superman retorna nos quadrinhos, ele está muito fraco e sem os seus poderes. Então ele utiliza esse uniforme especial que absorve mais rapidamente os raios do sol, para que assim os seus poderes retornem gradativamente. Reino de Aço. E finalmente jogamos com o Aço, John Henry Irons, um engenheiro de armas que, no intuito de emular as habilidades do Superman, projetou um avançado exoesqueleto com uma série de gadgets tecnológicos, incluindo um grande martelo, e esse é o meu personagem preferido desse jogo. O ataque com o martelo tem um grande alcance e faz disparos com os dispositivos em seus braços, enquanto que o seu especial é semelhante ao do Superman. Ele voa alto e desce com tudo, porém ao invés de socar o chão, ele bate com seu martelo de aço. Marco Zero. E mais uma vez jogamos com o Superboy e voltamos ao modo jogo de navinha, onde precisamos destruir o míssil que está indo em direção a Metrópolis. O núcleo do motor. E no controle do Aço, chegamos ao núcleo do motor, que é o chefe da fase, e agora vemos alguém saindo da Fortaleza da Solidão. Trata-se do Erradicador, que estava se recuperando dos ferimentos após a luta mortal contra o Super Cyborg. Agora totalmente regenerado, ele voa em direção a Curse City para ajudar o time de heróis. E agora finalmente a fase 10. O retorno do Superman. Nos quadrinhos, Superman, Aço e a Supergirl vão para Curse City deter Mongul e o Super Cyborg. Sim, a Supergirl participa de alguns momentos nos quadrinhos e é realmente uma pena que não foi incluída no jogo. Eu não vou salvar pessoas voando com essa roupa. Eu não usaria nem pra ir à praia. Cadê a minha capa? É o brasão da minha família. A casa de El. Supergirl, Aço e agora o Lanterna Verde enfrentam Mongul, enquanto o Super Cyborg atrai o Superman e o Erradicador para o reator principal da cidade do motor e tenta matar o Homem de Aço com uma explosão concentrada de radiação de Kryptonita. Mas nesse momento, o Erradicador heroicamente se põe na frente do Superman, absorvendo toda a radiação da explosão ao custo da sua vida. No entanto, quando a energia da Kryptonita passou pelo corpo do Erradicador, a radiação foi alterada e misturou-se à radiação solar que estava nas células do Erradicador. A radiação que saiu do seu corpo atuou para restaurar os poderes do Superman. E agora iniciamos a última fase, jogando novamente com o Homem de Aço, já com seu uniforme original. E chegamos no último chefe do jogo, o grande vilão do arco, o Super Cyborg. Surpreendente, o Apocalipse jamais me matou. E quando o Cyborg quase destruiu a Terra, o Erradicador me levantou de volta à vida e com todo o meu poder. Eu deveria me sentir cansado, mas não estou. Sinto-me rejuvenescido de uma forma que nunca achei possível. Não tenho ideia do que me espera a seguir, mas o que eu sei é que serei capaz de trabalhar melhor do que nunca.
As versões do Super Nintendo e Mega Drive são muito semelhantes. Notamos pouca diferença nas cores e gráficos, mas o quesito que, na minha opinião, define a melhor versão é a trilha sonora. No Mega Drive, as músicas não combinam com a atmosfera do jogo. Porém, os efeitos sonoros são mais bonitos de ouvir no Mega Drive. Esse, para mim, é um dos melhores jogos do Superman, e sabemos como é triste o histórico do azulão nos videogames. Ainda é um jogo visualmente incrível. Os seus gráficos são muito bonitos para a geração 16 bits. Além disso, o jogo traz imagens retiradas das próprias HQs da época, mostrando que o jogo se esforçou para adaptar de forma mais fiel possível e como um briga de rua. Falando apenas da sua jogabilidade agora, ele não perde em nada para outros da época. Botões responsivos, comandos de fácil execução e número razoável de inimigos ao mesmo tempo na tela. Sem falar na mudança de jogabilidade para o estilo de jogo shoot 'em up, o que acaba também dando um diferencial para esse jogo. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora não esquece de deixar o seu like antes de sair daqui, cara. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!